Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria muito grande estarmos juntos novamente, nesse clima de amizade, de compreensão, de carinho, e com o desejo de ampliarmos os nossos horizontes, ampliarmos as nossas capacidades de tolerância, de paciência, de confiança. Vamos nos recolhendo para fazermos a oração inicial. Senhor, neste momento, nos submetemos, juntamente com toda a espiritualidade que nos cerca, a uma reflexão sobre o momento, sobre a situação, sobre o que todos nós estamos vivendo, submetidos a uma situação desconfortável, porém, ampliando nossa fé, acreditando no possível, baseados na oração e na vibração, continuamos aguardando o final de toda esta abertura que já tem 1 ano em que nós estamos recolhidos, vivendo numa situação diferente, improvisando, procurando o Senhor nos adaptar a uma nova realidade. Nos proteja e proteja a todos. Leve a paz ao coração de todos. Fazei, Senhor, que haja conforto nos lares, conforto espiritual e moral. Que assim seja. O tema da noite é na fraqueza que o meu poder é maior. Com este tema, nós temos que fazer uma primeira reflexão. O que ele quis dizer com isso? É na fraqueza. Todos nós passamos por momentos difíceis. Nós estávamos rememorando antes da palestra as dificuldades de cada um nesse ano percorrido. E nessa fraqueza de não poder fazer nada e só na expectativa de melhora, nós arregimentamos recursos, arregimentamos forças, morais principalmente, né? Cuidando muito bem do nosso espírito, do nosso corpo, exatamente para encontrarmos saídas, encontrarmos respostas, encontrarmos causas e consequências. E é por isso que ele diz que é na fraqueza que nós podemos experimentar o poder dele, é o poder dele que se fortalece. É dele e é nosso também, porque nós aprendemos muito com a prática difícil, com os momentos difíceis, com as decisões que exigem mais de nós, que nos deixam acuados, as decisões que nós estamos submetidos constantemente. E vamos buscar respostas, vamos buscar, muitas das vezes, nós não conhecemos direito nem a causa e nem a nós mesmos. E aí fica até mais difícil encontrar respostas, porque muitas das vezes a dificuldade está conosco, não está fora, está intrínseca, está dentro de cada um. Pelas experiências vividas em todas as encarnações, nós ficamos rememorando as dificuldades, na fraqueza, né? E é nesse momento que nós vamos ter respostas, que nós vamos ter escolhas para podermos dar um passo de alívio, um passo de solução. E Lucas, ele diz assim: vós sois aqueles que vos justificais. Isso causa um certo impacto, porque o que quer dizer justificar? Quer dizer procurar uma alternativa, procurar uma resposta, procurar uma chance.
Então, justificar as dificuldades é um hábito do ser humano. Mas temos que ter um cuidado muito grande, porque as justificativas, às vezes, não nos convencem. As causas não estão sendo abrangidas pela justificativa de cada um. E é melhor escolher conscientemente o presente do que ficar ligado ao passado com dificuldades que não foram solucionadas e que surgem constantemente na nossa mente, trazendo para nós uma sobrecarga. Existem pessoas que dizem assim: eu não aguento mais, eu estou no meu limite. Por quê? Porque somam as dificuldades do passado que não foram solucionadas, porque estão presas ao passado, e somam com o presente. Aí realmente fica muito pesado. O ideal é nós olharmos para o passado tentando solucioná-lo, já com essa distância vivida, já com uma experiência maior, desde a infância, adolescência, fase pré-adulta, etc., tudo que aconteceu que nós largamos no meio do caminho, porque não tínhamos competência para solucionar. E aqueles que não aprendem com o passado perdem uma oportunidade maravilhosa, ficam presos sem aprendizado. E é até injusto nós fazermos isso conosco. Nós temos que ter toda essa consideração pessoal, uma consideração devida a cada um, para tornar a nossa caminhada mais leve e não mais pesada. Nunca mais pesada. Nunca, no meio da fraqueza, deixar no abandono situações que são prementes. Às vezes, o conhecimento que nós vamos buscar, ele precede a descoberta. Então, nós vamos nos instruir para encontrar uma descoberta para a solução. É um comportamento plausível, interessante. Eu trouxe um exemplo de todos os nomes que eu vou citando de exemplo são nomes fantasias, né? Então, eu trouxe para vocês o Fred, que foi um paciente que crescia muito, ele aumentava muito. Então, um diploma era pouco, ele foi fazer outros cursos para aumentar o preparo profissional, o dinheiro era sempre pouco, então ele foi abrindo horizontes para ganhar mais dinheiro, ampliou bastante contato com os amigos, então tudo para ele era para aumentar. Ele achava que, aumentando todas as possibilidades, ele estaria seguro de si mesmo. E não foi o que aconteceu. Aí, num dado momento da sua vida adulta, ele buscou orientação. Alguma coisa está errado comigo, porque eu me esforço tanto, eu batalho tanto, e estou com um vazio existencial muito grande. Nada preenche. O dinheiro não preenche, o trabalho não preenche, o meu currículo, que é bastante farto, não preenche. O que está acontecendo comigo, né? As circunstâncias mudaram, mas ele continuava o mesmo. Então, esse paralelo entre ele e a vida que ele levava é interessante para nós. Nós estamos sendo sempre os mesmos? Ou nós estamos tendo chances de melhoria, estamos deixando passar? Ou nós estamos agarrando todas as chances de melhoria moral conforme elas vão surgindo e conforme nós vamos provocando a vinda delas, dessas descobertas, pelo próprio trabalho individual. E para crescer, esse nosso amigo Fred, ele precisava de algo novo. E o algo novo era olhar para si mesmo. Ele não tinha coragem de fazer isso, de olhar para ele, porque ele não teve esse exercício. Ele achava muito difícil ter a consciência de si mesmo, né? E para você adquirir a força espiritual, você tem que entrar em contato com a sua fraqueza. Esse é o fundamental do que nós estamos falando. Então, você tem que olhar para dentro, a coragem de se ver,
A coragem de adquirir força espiritual diante da sua fraqueza. Geralmente, nós fazemos o contrário. Estamos enfraquecidos, vamos buscar ajuda dos outros, mas não fazemos nada por nós mesmos. E continuamos infelizes, continuamos com a nossa cegueira, né? E nessa busca é muito importante, e nós enfatizamos muito ao Fred, as aberturas, porque ninguém entra na sua vida e na sua situação se você não permite. Então, você tem que ter ajuda dos outros, mas para isso você tem que confiar e você tem que se abrir. E nessa abertura, quando você conta para alguém o que você está vivendo, você já fica aliviado, porque você tem a sensação de que tudo aquilo não é tão grave como aparentava antes de você se abrir. Porque quando nós estamos fechados, tudo se amplia. A nossa cabeça fica numa proposta de ampliação do negativo. Nós temos essa tendência mesmo, né? O ser humano tem. E existe também a situação de conseguir ver. Eu não consigo ver, mas quem sabe o outro vê e passa para mim o que eu estou realmente precisando. Nós temos princípios organizadores inconscientes que moldam toda a nossa vida. E esses princípios inconscientes não nos deixam entrar em contato com eles porque nós não temos a percepção deles. Como é inconsciente, nós não sabemos do que se trata. Então, é um mundo fechado, completamente fechado, né? É por isso que precisamos da ajuda dos outros, porque os outros vão provocar a abertura da consciência. Então, passa do nível inconsciente para o nível consciente. Isso tem que ser muito devagar, para que não haja um efeito contrário, não faça mais mal do que bem, né? E tomar contato mesmo com a sua fraqueza. Quem de nós não percebe onde estão as nossas fraquezas? Nós conhecemos, sim, algumas delas, não conhecemos todas ainda, por causa desses princípios organizadores, que a própria educação trouxe. O próprio mundo social nos fez assim, né? Então, são princípios organizadores inconscientes que acabam dominando os nossos passos. É bastante sério isso, é bastante sério. Por isso que um profissional é interessante num caso de muita fraqueza, para fortalecer antes de descobrir a causa. Mateus também disse: quem tem olhos para ver, quem tem ouvidos para ouvir. Cabe muito bem aqui nesse assunto nosso, porque as coisas vão passando pela nossa vida, pelo nosso dia, à noite pelos nossos sonhos, e nós não seguramos nada. Nós não damos importância e temos a sensação que é uma rotina, mas não é. Para mudar, nós precisamos muito querer, ter a vontade de mudar. Mudar para melhor, enfrentar com mais coragem, com mais alegria, com menos peso. E a coragem, ela não é a ausência do medo, não. Ela é trabalhada pela fé, apesar do medo. O medo continua, mas a fé vai atenuando, vai desmistificando o medo. Conforme nós vamos entendendo o que está acontecendo conosco, no plano consciente, nós vamos tendo a coragem aumentada e o medo diminuído. É um trabalho pessoal, individual mesmo. Muita persistência e carinho, né? E para isso, nós precisamos estar preparados para nos ouvir. Nós temos que ouvir os nossos ímpetos interiores, ouvir as nossas sugestões veladas, ouvir os nossos orientadores que ficam intuindo e nós desprezamos a ajuda. Temos que ouvir a opinião daqueles que estão do nosso lado, porque quem está do nosso lado, na maioria das vezes, levanta as nossas dificuldades com mais facilidade do que nós mesmos. Quem está do nosso lado aponta. Você está com pouca paciência,
você está ansioso, você está nervoso, acalme-se. Existe algum motivo premente para todo esse estresse, para toda essa dificuldade de uma vivência pacífica? Então, quem está do lado investe em nós. E nós temos que nos abrir, reconhecer ajuda e não ficarmos na defesa. Não, é impressão sua, você não tem nada com isso, eu estou ótimo. E isso tudo são camuflagens, né? São fantasias criadas como defesa. Quando nós começamos a ser autênticos, nós melhoramos muito, porque nós passamos a ter coragem. Coragem de falar de nós mesmos, falar das situações não agradáveis que nós carregamos, né? Vou dar um outro exemplo da Emília. Emília era uma paciente, jovem ainda, muito tímida mesmo. E no trabalho que foi feito com ela, a nossa preocupação era a timidez. Mas, na verdade, ela era uma pessoa fechada pela educação que ela teve. Porque a mãe repetia todos os dias: você é um fardo, você me cansa, eu não aguento os seus problemas, você não ajuda em nada, você vai muito mal na matemática. Quando a gente marca uma viagem, você fica de dependência, fica de recuperação, e aí fura a viagem. Ninguém viaja porque você tem que ficar para fazer a sua prova de final de ano. Enfim, elogio nada, recalque muito. Então, essa menina foi se fechando no mundo dela porque ela acreditava no que a mãe falava. No decorrer da terapia, que ela foi entendendo que era muito exagero, porque a mãe só via o lado negativo, ela foi se perdoando e foi saindo de si, foi melhorando a timidez. Antes, ela não ia no cafezinho junto com os amigos de trabalho. Ela ia tomar café sozinha quando não tinha ninguém na salinha do café, porque ela não tinha facilidade de comunicação com os amigos. De repente, ela começou a tomar café junto com eles, sorrir com eles, comentar as coisas do dia com eles, e ela foi melhorando a sua parte social. A mãe virou e disse assim: é isso que você está aprendendo na terapia? É melhor parar. Você era muito melhor antes da terapia. Agora, você imagina o estrago que essa mãe faz com uma afirmação dessa. Mas a menina já estava tão bem que sentiu que ela estava melhor agora do que antes. Que a mãe não tinha mais aquele poder de tirar a alegria dela, de incutir nela a timidez. Quando ela entrava numa loja para comprar alguma coisa e a balconista demorava um pouco para atendê-la, ela falava lá: eu tenho a sensação que eu estou incomodando, acho que eu vou embora. A pessoa não quer me servir. Não gostou de mim, não gostou da minha cara. Quer dizer, ela achava que era ela. Tudo era ela. Todo aspecto que ela sofria, ela encapsulava e dizia: eu sou a causa. De repente, não. Ela começou a ir fazer compras, esperar a vez dela, sempre sorrindo, muito segura. Antes ela ia na loja e falava: ah, você tem qualquer coisa desse tipo, daquele tipo? Não sabia nem bem o que ela queria. Depois ela ia antes preparada, sabendo o que ia comprar, para que ela queria. Então ela chegava e a balconista só a ajudava. Não precisava decifrar a vida dela, a situação dela naquele momento. Então, melhorou muito, muito, muito. Agora, tem uma coisa importante que vale a pena aqui, a respeito das respostas rápidas. As mudanças, quando são muito rápidas, frequentemente, elas são temporárias. De repente, você volta ao que era antes. Agora, as mudanças lentas, que vão até a essência do ser, fazem lá aquela limpeza de tudo que está guardado, aí recomeça em novas bases, essas mudanças lentas realmente são profundas e permanecem. Entenderam a diferença? Nós não podemos ter pressa.
nas mudanças. Nós temos que nos dar o tempo devido para sair da fraqueza, para se fortalecer naquilo que nós desejamos, com muita fé, usando de todos os recursos que já foram aprendidos. Imaginem vocês o quanto nós já conhecemos sobre comportamento humano em todas as encarnações pelas quais passamos. Então, conhecimento nós temos, sim. É só ter calma, buscar no interior de nós mesmos as respostas, nos amarmos muito, termos a certeza de que estamos no caminho, né? E seguir Jesus de perto. Seguir Jesus de perto quer dizer você estar sempre vinculado ao que ele ensinava. E Jesus, eu disse outro dia aqui, que Jesus não era teórico. Apesar de ser um filósofo, um indivíduo que sabia tudo e de todos, ele não se prevalecia e ele nos tratava com a maior simplicidade, diálogo simples. Só que ele queria mudança prática, mudança imediata, né? Mudança para servir, para amar, para doar-se, para entender o outro, a solidariedade, a fraternidade, a caridade, era o que ele pregava, e, sobretudo, o amor. Então, se nós queremos segui-lo mais perto, nós vamos percorrer o caminho mais difícil, porque o caminho dele é o mais difícil. E nós queremos coisa fácil, né? Nós não queremos complicar muito a nossa jornada. Nós queremos as coisas mais atenuadas, e não são, não. Nós temos que encará-las como elas se apresentam. Então, segui-lo de perto é uma escolha constante para quem quer mudar e crescer. Quando eu digo crescer, não é em volume, não. É crescimento moral, né? É mudança moral, mudança espiritual, baseadas, essas mudanças, no exemplo dele, né? Por isso que nós estudamos o Evangelho. O Evangelho é a nossa cartilha de todo dia, porque ali está tudo que ele propôs e nós estamos tentando corresponder, né? Vocês sabem que não é interessante você colocar um remendo de tecido novo numa roupa velha. E também não podemos colocar vinho novo em odre velho. Por quê? Porque o tecido novo, ele vai depender do tecido velho. O velho vai rasgar, ele vai ficar sem função. O odre velho, ao receber o vinho novo, o que vai acontecer com o vinho novo? Ele vai fermentar, vai dilatar e o odre vai arrebentar, vai se abrir. Então, nós vamos perder o odre e o vinho novo. Então, como que nós vamos usar na vida prática esse exemplo maravilhoso de não remendar nada? Ou é tudo novo ou é tudo velho. Vamos tratar do que é velho com todo carinho, porque representa muito na nossa vida. E do novo como um investimento, né? Uma melhoria. Nunca misturar coisa velha com coisa nova. Aqui cabe o exemplo do Davi, que era um jovem que ele tinha com ele a sensação de rejeição. Quando ele arrumava uma namorada, já logo no começo, ele falava assim, ai, não vai dar, viu? Não vai dar certo. Mas como que não vai dar certo? Você nem a conhece, ela não o conhece. Vamos com calma. Não demorava muito, tinha um rompimento. Quando ele entrava num trabalho novo, a mesma coisa. Não vou gostar desse trabalho. O chefe está implicando comigo. Todo dia ele vem me ensinar. Eu não gosto que ele fique me ensinando. Quer dizer, um complexo terrível de rejeição. Essa rejeição estava gravada nele. Não era o exterior, não era a namorada, não era o trabalho, nada disso. Era ele mesmo. E foi muito difícil que ele acreditasse que era ele que jogava tudo fora. Havia uma auto-rejeição, então ele nunca estava bem. Tudo que ele conquistava, ele jogava fora. Quando um frasco de 20 litros,
vamos dizer assim, uma lata de 20 litros, está cheia de óleo, se alguém disser para você assim, quanto de água você pode adicionar nessa lata? A resposta que você vai dar é nenhuma porção, não vou conseguir adicionar porque ele está lotado. Então, aí vem a sugestão. Tudo que você vai adicionar, porque é um desejo de melhoria, você tem que ter espaço. Então, você tem que tirar o que está lá, obstruindo esse espaço. Então, tirar o óleo da lata quer dizer abrir espaço para o novo. Então, a nossa cabecinha, a nossa vivência, a nossa experiência está lotada de situações que não vão se repetir, que foram guardadas, que foram valorizadas à sua época e que hoje são inúteis. Então, vamos tirar o óleo pesado que nós carregamos, vamos tirar da lata cheia, que é a nossa cabecinha, para dar entrada na água, que é o que há de mais límpido, mais puro, mais translúcido e que faz bem a todos. Essa substituição da água, do óleo pela água, tem que ser contínua. Então, é 1 litro, depois 2 litros, 3 litros, até você trocar totalmente os 20 litros de óleo por 20 litros de água. Entenderam a importância do trabalho interior, do trabalho conosco, da coragem de saber o que nós vamos jogar fora, o que está pesando, o que é inútil, o que está ocupando espaço indevido. A nossa vida é um movimento contínuo. A nossa cabeça merece ser esvaziada continuamente, porque temos muita coisa guardada que é inútil, ocupa espaço e atrapalha a vinda das coisas novas, né? Então, tirar um para colocar o outro. E as pessoas sábias, as pessoas que pensam muito, elas mudam muito. Mudam as suas opções, as suas ideias, as suas crenças, mudam o comportamento, não tem medo da mudança. Então, esse enfrentamento tranquilo é proporcional à nossa maturidade espiritual. Quanto mais maduros, mais tranquilos. Quanto mais maduros, mais serenos. Damos os passos firmemente, mesmo que seja na maior fraqueza. E é na maior fraqueza que estamos testando o nosso poder de solução, a nossa força interior, né? E, só para encerrar, vocês sabem que é pelo fruto que se conhece a árvore, né? Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: que fruto nós estamos produzindo? Quem está se alimentando dos nossos frutos? Quem está aproveitando um fruto sadio, maduro, colhido na sua época? As ideias maravilhosas que vão surgindo nas dores nossas, que nós conseguimos passar para frente para beneficiar aos nossos semelhantes? Estamos fazendo isso por benefício coletivo, numa época de pandemia, onde reina a preocupação com a parte física, a preocupação com a doença e com a morte. Nós estamos frutificando espiritualmente, porque nós somos um grupo que trabalha muito em si mesma e trabalha 2 vezes por semana em comum, em cima do aprendizado. Então, nós estamos sim frutificando. E o que estamos fazendo com este fruto? E o fruto é sadio? Fica a resposta para cada um responder por si mesmo, né? E o conhecimento, nós mesmos, o conhecimento de nós mesmos é o fruto do crescimento pessoal. Obrigada, meus amigos. Obrigada pela atenção. Vamos, então, encerrar com a nossa oração final. Agora, Senhor, é só gratificar. Gratificar pelo nosso bem-estar, pela saúde, gratificar pela saúde dos nossos irmãos, gratificar
pelo equilíbrio dos nossos irmãos espirituais aqui presentes, nos iluminando, trazendo insumos, trazendo apoio, trazendo o que cada um precisa. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos. Gratidão, meu Pai, por tudo que nos tem oferecido e perdão pela nossa falha, de não percebermos o quanto é importante o que está surgindo na nossa vida. Como é importante esse segundo ano de bastante dificuldade. Como o nosso espírito está aprendendo com tudo isso. Como nós poderemos frutificar essa experiência. Nunca fomos à guerra, mas estamos com uma guerra interna. É uma guerra virulenta, Senhor, destrutiva, até mais do que uma guerra física. Obrigado, Senhor, pela força interior. Obrigado, Senhor, pela iluminação de cada um de nós. Que nós voltemos para os nossos lares levando a paz, a compreensão, o amor e tudo que nos foi revelado em cada reunião deste grupo. Abençoado grupo que faz tanta oração pelos necessitados, que faz vibrações diretas em conjunto, que tem um poder imenso. Nós temos tido, inclusive, respostas maravilhosas em relação à cura dos nossos queridos irmãos. Obrigado, Senhor, e permaneça sempre conosco. Que assim seja.